Mais um jogo de divisão e esse acho que é um dos mais importantes aí dessa semana. Falcons e Saints. Opa. Grande jogo, né? O jogo, né, em New Orleans. E a gente sabe como esse time é muito forte jogando em casa. Tá com uma campanha 5-1, só perdeu para os Patriots, né, lá no começo da temporada. E desde então ganhou todos os seus jogos. E a gente sabe como o mando de campo aqui influencia muito. Mas é um jogo dentro da divisão, Falcons muito competitivo, muito forte, né? Teve dificuldades contra os Bucks, mas ainda assim eu acho que, como a gente sempre fala, o valor humano dos Falcons ali faz a gente acreditar que tem condições de ganhar esses jogos. Eu acho que aqui também tem. A defesa do Saints contra o ataque terrestre não tem bons números na temporada, e eu acho que o Falcons vai querer aproveitar muito isso, né? Talvez o Tevin Coleman volte. E com o Freeman jogando muito bem, né? Correndo muito e recebendo, eu acho que pode ser uma arma muito difícil aqui para o Saints. Mas eu acho que o Saints também vai querer usar dessa mesma arma, né? Principalmente porque o Kamara e o Ingram estão sendo a principal dupla da NFL hoje, correndo com a bola. Então acho que a gente vai ver aqui quem que vai correr melhor com a bola, né? Qual defesa vai conseguir segurar esses dois ataques, né? E óbvio também que os seus quarterbacks errando menos, né? A gente viu contra os Jets que o Saints teve certa dificuldade ali, né? E eu acho que jogando em casa o Drew Brees não deve cometer tantos erros. E eu acho que em questão de nível ali, talvez na temporada o Drew Brees esteja jogando um pouco melhor, mas não é aquela temporada espetacular do Drew Brees, né? Mas eu acho que jogando em casa, com os seus running backs, o seu ataque ele tendo melhores números, né? Eu acho que pela secundária ali, talvez o Saints tenha condições de parar esse jogo dos Falcons, né? Talvez tenha complicação só no jogo terrestre. Eu confio nesse jogo no Saints, mas ainda mais pelo mando de campo. É um jogo, cara, que é, assim, um dos mais equilibrados da temporada, porque apesar do Saints ter feito uma temporada mais regular que o Falcons, eu acho que os times são muito parecidos, né? Tão dominante assim. Não é um time tão dominante, vamos deixar claro também. E assim, o ataque e corrida dos dois times é muito bom. Os dois quarterbacks têm braços fortes e são quarterbacks experientes, eu acho que eles podem fazer o mesmo nível de jogo. A gente tem o Thomas de um lado e o Jones do outro, são recebedores que na red zone são muito fortes. E as defesas eu acho que se equivalem um pouco também. Embora eu ache a defesa do Falcons ela um pouco melhor, mais física, né? Rouba bolas, eu acho que um pouquinho mais, de forma mais constante que a defesa do Saints. Mas o jogo é na casa do Saints, então assim, é muito 50-50. Eu acho que é um dos jogos mais 50-50 que a gente já fez aqui nessa temporada. Eu vou apostar nesse retrospecto que você falou do Saints, que são 5 vitórias em casa, né? E apenas uma derrota, né? Nesse momento da temporada, em perdeu pro Patriots. Mas eu acho que vai ser um jogo decidido daqueles no final. O Falcons tem totais condições de vencer, não seria nenhuma surpresa. Mas eu tô apostando nesse fator casa. Eu acho que a última bola do jogo vai estar com o Saints. Eu acho que a equipe vai vencer. Mas que jogaço, né, cara? Um jogo equilibradíssimo mesmo. Esse é o típico jogo que a gente pode citar 325 números e estatísticas, mas vai chegar na hora e não vai fazer absolutamente nenhuma diferença. Qualquer um pode ganhar. Qualquer um pode ganhar. Os dois times são muito competentes, são dois grandes quarterbacks. Eu também acho que no geral, na carreira, o Drew Brees é melhor do que o Matt Ryan, mas também nesse ano também é melhor, não por muito, mas acho que o Matt Ryan realmente só ganharia do Drew Brees no sentido de comparação da temporada passada. O resto do Drew Brees é um quarterback superior, mas não que isso seja um demérito pro Matt Ryan. Afinal, o Drew Brees é o quê? Top 5, talvez, da história da NFL. É um nível, óbvio, a gente pode debater, mas enfim. Eu acho que justamente pra mim, esse vai ser o ponto do jogo. Não vai ser o ataque corrido, porque os dois times têm um bom ataque corrido e os dois times têm uma defesa contra a corrida ok, pra ruim, vamos dizer assim. Não é nada demais, certo? Então, na minha opinião, o que vai definir realmente é os quarterbacks, a partida ofensiva dos times com passe. E nisso eu acho que o Saints leva um pouquinho de vantagem, né? O Saints é a 7ª melhor defesa contra passe da liga. Então, não que a de Atlanta seja assim, uma das piores, né? Não é uma diferença muito grande entre as duas, mas justamente se no último quarto, faltando 10 minutos, tá empatado o jogo, cada time tem um drive para vencer, eu confio mais no Saints. Por pouco, mas confio, e aliando tudo isso ao mando de campo, também vou ficar com o Saints nessa partida. Acho que vai vencer e vai caminhar aí a passos largos para confirmar o título dessa divisão. Los Angeles Rams e Tennessee Titans em Titans. Esse é um jogo que
Acho que no começo da temporada parecia que tinha um peso maior, um equilíbrio maior, a gente pode dizer assim, né? Talvez até o Titans favorito. Com certeza. Né? Porque a gente não esperava um Rams tão bom. Só que agora o Los Angeles é bem favorito nesse jogo, mesmo jogando fora de casa. Né? E eu acho que tem que aproveitar esse jogo. Seria até estranho perder aqui. Né? Não seria uma grande zebra, mas não é uma vitória dos Titans que a gente está esperando. Um ataque dos Rams que é muito dominante, tem os melhores números da NFL hoje, né? Um ataque extremamente explosivo, pegou uma defesa do Seahawks que é melhor e conseguiu colocar 42 pontos, poderia ter colocado mais. A gente está vendo o Gurley jogando muito bem, né? O Goff sendo funcional nesse sistema, não está precisando jogar muito bem, a sua linha ofensiva tem protegido, né? A gente sabe que vai pegar um Titans em que acho que o principal ponto do time é pressionando o quarterback, né? Porque a secundária não tem jogado muito bem, então acho que eles vão querer aproveitar isso. Mas acredito que o ataque terrestre aqui dos Rams seja muito dominante. A gente queria ver do outro lado o ataque terrestre dos Titans voltando a funcionar. A gente nunca sabe quando vai jogar, é extremamente irregular, né? E eu acho que esse ataque vai sofrer bastante. Tem uma linha ofensiva boa, mas eu acho que a defesa dos Rams também vai conseguir dominar esse jogo, né? Consegue pressionar muito o quarterback, é um dos times com mais sacks na NFL, é um time bastante ágil, muito rápido, né? E sendo uma defesa muito rápido, pegando um Mariota que ele também é ágil, ele é móvel, só que não está no seu 100%. Então é uma combinação aqui que não deve dar muito certo. O Titans está com dificuldade em marcar pontos em vários times, né? E vai pegar uma defesa que é muito superior, então eu estou apostando nos Rams. Hoje é um time muito mais forte, é um dos melhores da NFL e o Titans é uma decepção. E eu acredito que perca aqui mais um jogo. O Rams entra nesse jogo aí vencendo todos os duelos individuais, né, se a gente parar pra pensar. E eu acho que o que vai decidir, como você falou, é o trabalho dessa defesa. O ataque dos Titans é um ataque muito previsível, é um ataque que não tá funcionando. O Rams teve sucesso enfrentando um quarterback móvel quando enfrentou o Wilson. Então, meio que me parece que só essa defesa já vai fazer o suficiente pro Titans não pontuar muito. E o Titans não pontuando muito, eu acho que esse ataque do Rams explosivo, do jeito que vem sendo a equipe que mais tem pontos, né, na temporada. Então, não consigo ver esse time não fazendo aí menos de 20 pontos, né, nessa equipe dos Titans. Enfim, uma partida bem favorável pro Rams, é uma equipe que já está acostumada a vencer esses jogos sem que é favorita nessa temporada, não vacilou nesses jogos, né, o que é bastante importante. E eu acho que o Titans, por mais que tenha esse senso de urgência, né, a gente sabe que é uma vitória que a equipe precisa vencer os 2 jogos, se pensa em playoffs ainda, eu acho que nem mesmo isso é capaz de fazer com que principalmente esse ataque evolua, principalmente também enfrentando uma defesa que está melhorando a cada jogo e está sendo dominante. Então eu tô apostando numa vitória até certo ponto fácil do Rams, se tudo ocorrer como normal. É engraçado pensar que o Rams tem o melhor ataque e a 5ª melhor defesa em termos de pontos, né? Então só por isso você já pensa que o que o Titans vai fazer, né? As equipes, então. Exatamente. O Titans é uma defesa que não está sendo muito boa, né? Não é uma das piores da liga, mas não é uma grande defesa, então provavelmente não segura o Rams a menos de 24 pontos, vamos dizer assim, muito difícil mesmo. Por seu ataque limitado. Exatamente. Então vamos supor assim, 24 pontos do Rams, no mínimo. O Titans consegue fazer 24 pontos? Isso é muito difícil. Muito difícil, né? O Rams tá levando aí em média 19 por jogo. Mas isso a gente conta, obviamente já enfrentou times com ataques melhores do que o Titans. Então, só nas últimas 4 temporadas aí, né? Exato. Então, só falando por números, já decide que o Rams é superior e favorito. O que eu acho engraçado nesse jogo, que talvez possa ter aprontar um pouco, é o seguinte. Desde o começo da temporada, a gente tá falando, essa rodada o Rams vai perder, essa rodada o Rams vai mostrar que não é tão bom. Não aconteceu em nenhum momento. Agora a gente já confia no Rams, então inverteu esses papéis. E o Titans é o contrário. É o time que desde o começo a gente tá pensando, agora o Titans vai. Não foi em nenhum momento. A gente largou. Então agora a gente já largou o Titans. Então a gente largou um time e o outro a gente confia. Do jeito que a NFL é muito capaz de chegar esse jogo, vai lá o Titans ganha e ganha de 15-10. Eu não acho que isso vai acontecer, eu tô só aqui brincando e supondo que é uma coisa que às vezes acontece e a gente não tem como prever. A gente tem que analisar dentro daquilo que a gente vê, né? Do que a gente sabe. E acho que o Rams vai vencer. Tomara que vença também, porque esse Titans aí já me irritou, já confiei no time a temporada inteira, agora eu quero que esse time perca e não vá pro playoffs. Isso aí.
Mais um jogo de domingo, né? No final aí, Seahawks e Cowboys em Dallas. Um jogo que decide a vida dos dois times aqui, né? As duas franquias têm chance de playoffs aqui. Quem perder tá matematicamente fora já, né? Então é a volta do Ezekiel Elliott, que muda completamente esse ataque, né? O ataque terrestre tem funcionado até relativamente bem, mas com ele os números aumentam muito mais. O Smith, o left tackle, tá com uma situação questionável, não sabe se ele vai jogar, e a gente sabe como ele é muito importante nessa linha, né? É uma peça que praticamente desmonta toda a linha, né? Com ele é outra proteção, né? A gente vai ver agora o Dak Prescott jogando contra essa defesa, que a gente sabe que ainda é competitiva do Seahawks, e o Dak Prescott não está jogando tão bem. E do outro lado fica a curiosidade para saber como que o Seahawks vai jogar aqui depois de ter a maior derrota da era do Pete Carroll, né? A gente não sabe como que esse time vai voltar, ou a gente não sabe como que está a situação do Bob Wagner. O KJ Wright deve voltar também, é uma peça importante. Eu acho que o Cowboys hoje está um degrau abaixo do Rams, até uns 2, 3, né? Eu acho que aqui é um jogo, dá para dizer, equilibrado. Né? Eu acho que não tem um favorito aqui. Vai ser interessante também ver essa linha ofensiva contra o Lawrence, né? Que é um jogador muito explosivo. Vai dar muito trabalho para o Russell Wilson. Eu acho que não vai ser uma pressão tão grande como foi do Rams. A defesa dos Cowboys não é tão explosiva, não é tão rápida. Eu acho que os duelos com a secundária pode ser que o Russell Wilson tenha alguma vantagem, mas do outro lado a gente vai ver um confronto do Ezekiel Elliott, que deve estar muito com vontade de jogar, né? Viu? O Gurley teve um jogo espetacular, eu também posso, porque eu sou do mesmo nível, né? Ele pode correr muito bem. A defesa do Seahawks era a melhor da NFL parando o jogo terrestre nas últimas 7 semanas. Aí contra o Gurley, né, foi um desastre total. Então eu acho que é um jogo bastante equilibrado. Eu vou deixar para vocês dois aí falarem, que eu vou deixar meu palpite pro final. Olha, eu sou fã do Ezekiel Elliott, tirando o fato não da vida pessoal dele. Aí eu acho que não gosto, né, obviamente, mas não vou nem comentar essa parte. Mas ele como jogador, eu sou muito fã dele. Para mim, é o melhor running back da liga. Falando em termos de running back, para mim o Bell é mais completo que ele, mas eu prefiro o Ezekiel Elliott correndo do que o Bell. Tá. E eu prefiro o Ezekiel Elliott correndo do que o Gurley também. Tá. Por mais que, obviamente, para mim esses três são os melhores. São comparações muito complicadas, acho que é normal algumas pessoas preferirem outros. E por esses motivos, eu acho que Dallas ganha uma força muito grande, porque eu realmente acho que esse jogador agrega muito nesse time. O que eu acho interessante é que Dallas é o terceiro melhor time em jardas corridas da liga e ficou 6 jogos sem o Ezekiel Elliott. Né? São 137 jardas em média por jogo. O Jacksonville é a primeira com 149, então são aí 12 a menos. Se o Ezekiel Elliott tivesse jogado esses 6 jogos, possivelmente Dallas seria a melhor equipe nesse ponto de vista, nessa estatística. Bem possível. Então eu acho que esse jogador vai trazer uma motivação, vai mudar totalmente o Dallas que a gente conhece. Até o próprio Dak Prescott joga muito melhor quando o Ezekiel Elliott existe. Obviamente, né? Então eu acho que vai trazer uma facilitação enorme. Eu acho que Seattle está com alguns problemas ali, além da derrota. Eu acho que a derrota, na verdade, não significa grande coisa. Não é porque perdeu de 40 e tantos pontos pro Rams que vai acontecer de novo, nem de longe. Acho que esse time é muito competente. Mas a gente viu jogadores se criticando, a gente viu que talvez esse time esteja meio perdido aí em alguns pontos extracampo, vamos dizer assim, algumas de organização. Então, por todos esses motivos, contando com a volta do Elliott, contando com o mando de campo do Dallas, contando com esse momento ruim de Seattle, eu acho que Dallas vai vencer o jogo e esse é meu palpite. Mas não acho que de jeito nenhum dê para se dizer assim, é favorito, é melhor, não é. Seattle é um time muito completo e também é daqueles times igual o Patriots que quando você perde, você pensa assim, não, no próximo jogo o time vai dar a volta por cima. O Russell Wilson é um jogador muito competente. Mas eu acho que por tudo isso que eu citei, essa vez não vai dar e Dallas acaba vencendo. Vocês falaram tudo, né? Acho que não tem nem o que completar, mas eu tô apostando na volta do Elliott. Eu acho que
Essa participação da defesa do Seahawks contra o Rams deixa aí muitas dúvidas. Obviamente eu não acho que vai ser tão explosivo quanto aconteceu, até porque ele tá voltando agora, tem uma questão de ritmo de jogo, mas eu acho que ele vai ser fundamental para uma vitória equilibrada, né? Para um jogo equilibrado e uma vitória que vai ser por poucos pontos, que é o que eu tô esperando. É mais questão de momento, né? O Seahawks vem de 2 derrotas muito dolorosas, né? Perdeu para um Jaguars em um jogo em que foi dominado na maior parte do tempo, e contra o Rams a gente nem fala. E do outro lado, o Cowboys, que não vem jogando o seu melhor futebol americano, pelo menos venceu as partidas que tinha que vencer nos últimos jogos, e vai ter a volta desse jogador que é provavelmente o principal nome da franquia. E também gosto da questão da linha defensiva do Cowboys contra essa linha ofensiva do Seahawks. Acho que pode fazer diferença forçando turnovers ou pressionando o Wilson. Então eu tô apostando nos Cowboys também. Eu acho que a questão do mando de campo não deve fazer tanta diferença, porque o Cowboys tem uma campanha melhor fora do que dentro de casa. Ganhou 5 jogos fora de casa e em casa tá 3-4. Mas acho que com a volta do Ezekiel Elliott, talvez a ausência do Smith ali faça alguma diferença, mas a defesa do Seahawks não está pressionando esse ano. Não é uma defesa que consegue pressionar o quarterback. É engraçado isso, porque a defesa é mais cara da NFL. Então você tem vários Pro Bowlers ali, tem o Sheldon Richardson, tem o Frank Clark, tem o Michael Bennett, e o time não consegue pressionar. Eu acho que a questão eu acho que o que vai definir aqui mesmo é a volta do Ezekiel Elliott. Eu acho que ele que vai ganhar esse jogo. Vou apostar nos Cowboys aqui. Eu acho que o momento conturbado do Seahawks, por mais que o Cowboys seja regular, não está passando pelo mesmo momento. Então eu acho que o Cowboys ganha esse jogo, vai ser bem mais difícil. Não acredito que o Seahawks vai vacilar tanto como foi contra os Rams. Eu acho que vai ser mais competitivo, mas no final aqui eu acho que o Ezekiel Elliott ganha esse jogo.